Salve, guys, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulo Lang falando também para mais um vídeo. Para quem não me conhece, sou um dev full stack com mais de 4 anos de experiência, principalmente com .NET, Angular, React e Vue, né? Mas manjo mais do Angular principalmente, só que o principal back-end que é o .NET, que eu manjo bem mais, de estrutura, o DDD, enfim. Mas, cara, queria passar aqui pra vocês que ultimamente tem muita gente me perguntado como é que faz pra ser dev. E tá, isso aqui é muito interessante, porque eu conheço dois tipos de leva de pessoas. Pessoas que já começaram a faculdade, já terminaram. Então, assim, que me perguntaram há anos atrás como que queriam entrar na área e tudo mais, estavam animados. E tem as pessoas que estão começando a me perguntar agora. Então, quando eu tava lá atrás, eu tinha um ano de experiência, ou dois, já tinham pessoas que estavam planejando, aí elas começaram, já terminaram a faculdade e não atuaram até hoje, né? E o que que acontece com essas pessoas que não atuaram? O que que aconteceu? Qual a minha opinião sobre isso? E a diferença das pessoas que estão vindo me perguntar hoje, né? E assim, claro que a diferença é que eu tenho mais experiência para comunicar, para passar, tô dando um aviso, né? Comentando outras coisas, mas nunca é um caso perdido, tá? É questão de programação, nunca é um caso perdido. Se você não começou a atuar ainda, porque você fez uma faculdade, não pegou estágio, então como é que eu faria hoje em dia? Como é que eu começaria? Sabe, como é que eu comecei? A gente tem dois cenários, né? Em 2026, aqui, você pode começar por dois cenários. As vagas estão diminuindo, tá? Já deixando bem claro aqui. A gente tem a IA aí, né, que tá escancarado. Eu ouvia sobre IA desde quando eu comecei. Mas, cara, eu vou passar aqui o caminho, independente do que vai acontecer ou não com a profissão. Mas, cara, venha querendo empreender, venha querendo fazer um concurso, venha querendo trabalhar para fora. Porque, cara, se você trabalhar para fora e investindo no Brasil, fazendo negócios, enfim, venha querendo fazer uma dessas três coisas, porque o potencial é enorme. Não venha querendo virar CLT para sempre. Ou CLT tipo assim, o único mínimo aceitável é CLT Premium mesmo, que para mim seria trabalhar para os Estados Unidos. Inglês, aprenda inglês, já estuda inglês, por exemplo, ao mesmo tempo. Mas venha com uma dessas três opções que eu falei. Ou empreender com um SaaS, uma solução, não importa o que você seja. Pode ser até algo mais científico para empresas grandes, enfim. Tem um cara que fez um projeto de tradução de Libra ao vivo com IA. Mano, ele usou IA, tá ligado? Com certeza. Tem uma facilidade muito mais grande. Você usar IA para fazer um SaaS, você usar IA para estudar para algum curso, para trabalhar para o governo, que, cara, tem a sua estabilidade. De qualquer forma, vale a pena você trabalhar para o governo. E Estados Unidos, que, enfim, seria um meio termo entre concurso e empreender, porque, cara, você vai ganhar muito mais que o concurso trabalhando para fora e você vai ganhar praticamente quase o mesmo tanto que alguém empreende, sabe? Porque você pode ganhar 30k mês. 30k mês é o que um SaaS fatura. Então, enfim, essas três possibilidades. Então, venha querendo ser. Esse aqui é o. Eu vou até botar aqui por trás, ó. Aqui, ó. Aqui é a passiva, né? Venha querendo empreender. Exemplo, SaaS. Concurso ou ganhar em moeda forte trabalhando remoto ou indo para fora. Dá pra você trabalhar remoto de boa, tá? Tem até a Coders, que eu tenho ela aqui ainda. Faz um tempo que eu não entro lá, viu, pra ver as atualizações, mas muito boa, Coderzinha. Porque eu tô bem ocupado ultimamente. E assim, como é que você começa, mano? Cara, faculdade, não tem erro. Todos os caras mais bravos, por mais que eles não recomendem, tipo assim, eles falam pra você que faculdade não é lá essas coisas e tal, mas todos eles fizeram, certo? Todos os caras mais bravos, pelo menos uma faculdade eles têm, ok? E aí, cara, se você não vier na faculdade, pode acontecer uma ramificação, mas que, tipo assim, eventualmente você vai ser obrigado a ter uma certificação ou faculdade, que é
não começar com faculdade, mas aqui você é fora da curva, tá? É muito pouca gente que é fora da curva e que não começa com faculdade, mas eventualmente você vem para uma faculdade. Então, isso aqui acontece. De qualquer forma, a empresa vai te obrigar a você fazer uma faculdade, tá? Se tirar a certificação e tudo mais. Cara, em paralelo, porque independente de você ser esse cara aqui ou não, você vai tirar certificações, tá? Na real, você não precisa. Acho que vou colocar até depois da faculdade, mas tirar certificações. Eu nunca tirei uma certificação, mas tem um meio do caminho também, e que assim você pode percorrer ao mesmo tempo outros caminhos. É você fazer uma especialização. Vamos com esse cara aqui que a gente não vai precisar mais. Que eu vou colocar aqui na ponta. Deixa eu tratar de colocar de novo. Especialização, doutorado, mestrado. Isso aqui você vai ter mais reconhecimento, certo? Principalmente se você quiser fazer concurso, se você fizer doutorado e mestrado. Especialização ela vai te dar um conhecimento a mais e tipo assim, uma aura a mais ali na hora de entrevista e tal. Mas assim, doutorado e mestrado influencia mais em concurso. Eu acredito que especialização também aumenta seu salário em concurso. Mas fora de concurso, isso daqui seria só pra te dar uma moral a mais, entendeu? Mas, cara, se você quer ganhar grana, não quer ficar focando tanto na parte acadêmica, não quer virar professor e tal, eu não recomendaria você fazer doutorado e mestrado. Mas dá um salário muito bom você ser concursado e tal, você ser professor. Mas aí tem que tirar certificações, certo? E fazer uma faculdade. Por que fazer faculdade? Tá? Vou até aumentar esse cara aqui. Jogar ele aqui pra cima. Eventualmente todo mundo que faz faculdade tem que tirar certificação ou fazer doutorado e mestrado. Você pode fazer os dois também, mas cara, se você quer ir pro mercado, mano, vai tirar certificação depois da faculdade. Pode fazer uma especialização, tá? Você pode fazer uma especialização, mas foca em tirar certificado. Isso aqui é muito bom. Os certificados geralmente são caros, mas, mano, se você já estiver trabalhando, você vai conseguir pagar de boa, tá? Mas por que fazer uma faculdade? Se você não for muito fora da curva, então eu não sou muito fora da curva, então eu tive que fazer estágio. Estágio facilita entrada na profissão. Porque, cara, no estágio, ninguém quer que você resolva os maiores problemas da empresa. Eles querem que potencialmente você vai ser uma árvore muito importante, mas eles te veem como uma semente. Você tem que aprender o máximo. Eu, depois de um ano de estágio, fui contratado e, mano, não parei de atuar desde então. Então, o estágio foi muito importante pra mim. Eu conheço pessoas que fizeram faculdade e não fizeram estágio. E eu falo, mano, se você não é fora da curva, se você vai acabar fazendo a faculdade e vai se frustrar. Você vai ter a graduação ali pra sempre e nunca vai atuar. E assim, não fiz estágio. Mano, não é que não acaba aí, entendeu? Porque assim, vários caras, o problema é que a galera desiste muito fácil, entendeu? Quando não tem um contato profissional, a galera fica com muito receio de entrar, de fazer entrevista e tudo mais. Mas, mano, se você não pegou estágio e não te contrataram depois de um ano, você vai ter que ir pelo modo um pouco mais difícil. Mas que se você focar, dá, entendeu? Eu conheço um amigo meu que é um dev 1000 vezes melhor que eu, que entrou direto como júnior, né? Ele não teve o processo de estágio. Ele entrou como júnior e é isso. O júnior, ele não é. Ele também não se espera muita coisa de um júnior, sabe? Mas hoje em dia as coisas acontecem muito rápido. Hoje em dia o júnior ele tem ele é para ter uma performance um pouquinho maior, principalmente quando da IA. Mas na entrevista eles vão te olhar como um júnior, né? Só que claramente todo mundo sabe que você vai conseguir ser mais hábil do que um júnior de antigamente, certo? Você vai conseguir prever mais coisas, principalmente se você usa IA. Tem galera que, sei lá, não sei se ainda tem uma galera que fica meio tipo assim, de falar de IA e tal.
Mas é isso, mano. Você dá a IA na mão de um cara que sabe usar ela e ele é um júnior, cara, ele vai ter uma performance muito boa, mano. Porque ele vai querer revisar segurança, vai querer revisar escalabilidade, ele vai querer ver se está nos padrões do código. E tudo isso é olhado pela empresa, tá? Porque é economia de custo, é entrega rápida para cliente, mas com qualidade, né? O mais rápido possível, né? Tem que ter qualidade e segurança mínimo e mas vai ter uma rapidez, querendo de pelo menos 70% a mais do que era antes. E aqui, mano, durante a faculdade você tem que fazer um estágio também, tá? Vou até puxar, como eu falei, você pode ir para um estágio, tá? É que seria o meio termo, né? Isso daqui acontece enquanto você tá na faculdade. Eu acho que eu vou até deixar aqui dentro mesmo, mas não acabou se você não fez estágio. Se prepare para as entrevistas. E uma coisa que você vai fazer a vida toda é se preparar para a entrevista, cara. Eu até hoje me preparo para entrevista e não me sinto pronto para algumas entrevistas, porque simplesmente é um processo diferente de trabalhar. Quando eu tô trabalhando, tô focado em entregar e resolver problemas. E não em passar em um algoritmo técnico ali que eu, com IA eu resolveria muito rapidamente, né? E eu uso IA no meu dia a dia de trabalho. Dá uma sensação que eu tô falando que eu tô usando bomba. Não sei por quê quando eu falo isso. Porque a gente sabe que tem o rebote de você ficar horrível pra entrevista, mas você resolve coisa muito rápido, né? Muito rápido. Então, mas é esse pra mim o simples passo a passo para você virar um dev e um pouquinho mais adiante, né? Especialização, doutorado, tirar certificações. Aqui seria mais para se você vai pegar concurso, vem pra cá. Mas se você quer trampar para fora ou empreender, não impacta. Também pode fazer. Se você quiser fazer, entendeu? Agregar aí, enfim, você pensar que, eu quero empreender, quero entrar no concurso, mas se não der certo empreendimento, eu quero, entendeu? Ter uma especialização, tem ali. Aqui é a mesma coisa, cara. Na verdade, aqui seria mais para, por exemplo, certificação AWS, Azure, essas são as certificações que eu tô me referindo, tá? Do Google, são as que você paga para obter. Se você pesquisar sobre isso, você vai entender melhor. Não precisa se preocupar tanto assim, mas é só para você ter uma noção de onde é que para. Esse é o caminho básico, entendeu? Principalmente para trabalhar para fora. E tipo assim, se você vai pro lado acadêmico, na minha opinião, não compensa você acadêmico, você professor ou né, concursado, não compensa você tirar a certificação, tá? Você vai ter que focar tudo que você tem para fazer uma especialização, doutorado, entendeu? Mas, enfim, aí vai do seu viés, cara, porque eu gosto de é, executar e ter minha grana ali, mano. Parte acadêmica ali, fazer TCC e tal, essas coisas aí não é muito minha praia. Empreender, entendeu? Eu quero empreender, já tenho vários projetos e tal. E é isso, mano. Esse é o caminho, na minha opinião. Beleza? Vem querendo empreender, fazer um SaaS ou concurso ou trabalhar para fora. O padrão de 2026, na minha opinião, é esse. Você vem para uma faculdade, você pode começar sem uma faculdade, mas isso é muito raro, tá? Mas eventualmente vão te forçar a fazer uma graduação ou certificação, certo? Mas durante a faculdade, tenta fazer um estágio de todas as formas possíveis, tenta fazer um estágio. Não conseguiu, não tem problema, vai ser um pouquinho mais difícil, tá? Mas você vai ter que focar, enfim, da mesma, não diria das mesmas formas, porque entra muito mais fácil, sabe, a profissão quando você pega um estágio. Mas não conseguiu, não tem problema. Igual eu falei, tem um cara que é 1000 vezes maior que eu, deve estar ganhando bem mais. E ele começou como júnior, direto, né? Demorou ali, não conseguiu estágio e tal, foi como júnior. Aí depois você pode ir para especialização, tá? Mesmo se você quiser empreender ou não, mas principalmente para quem quer fazer concurso, certo? Especialização, doutorado, que quer dar aula ali também, porque ganha bem um professor dessas áreas de tecnologia. E
Cara, qual o topo salarial, tá? Aqui no Brasil, eu diria que, cara, do que eu já pesquisei, do que eu tenho noção, 15k entre 12k a 20k, mano. Que eu tenho noção aqui. Se você for fazer concurso e tal. Se você for pra fora, o teto lá é 100k. O teto lá é 100k, mano. Lá fora, tá? Ou se você for ser CLT Premium aqui no Brasil. CLT Premium no Brasil também ganha de 12 a 20k aqui, tá? Tem uns casos aí de 35 e tal, 50, mas, mano, nem entra, mano. É exceção. Você pode acontecer, entendeu? Se você se esforçar muito, claro, você consegue chegar onde você quiser. Mas é a média. Tô falando da média aqui. Lá fora, a média é 30 e o teto é 100, certo? Aqui, a média do teto de concursado CLT Premium geralmente é entre 12 e 20. Mas assim, você é topo de cadeia alimentar. Lá fora, com você sendo um júnior, você já vira, sei lá, você já consegue tirar 20k, por exemplo. Até 15, no mínimo 15, mano. No mínimo 15. Você vai executar bem menos coisa do que o top prêmio aqui do Brasil, né? Então, esse seria o ponto, né? Então, 100k de teto fora do Brasil, ou empreendendo, né, também. A gente pode olhar dessa forma. Teto. Então, o Sasuke fatura 100k, fi, já foi, entendeu? E você ganhando 100k por mês lá fora, tem salário de 100k por mês lá fora, tá? Que é em dólar que eles pagam, entendeu? Aí converte, você tem as bonificações, porque você tá trazendo dinheiro pro Brasil, você paga uns 3 a 7% de imposto, tem um incentivo fiscal, entendeu? Porque você tá trazendo dólar pro Brasil, tá exportando um serviço, e você vai gastar aqui, né? Média entre 15 a 30, tá? 15 a 30 é uma média normal, fora do Brasil. Aqui, média entre 12 a 20. Teto, cara, eu vou colocar 30, porque, mano, não sei, vai ter uns 50, 60, mas, mano, isso aí é muito raro, tá ligado? Isso aí é alguém que conhece alguém e tal. Tá ligado? Aqui no, fora do Brasil, mano, conheço cara que, tipo assim, não tinha conhecia muita gente lá, e o cara era dev front-end, aí virou líder de projeto lá fora, que é o Levi da Coders. Ele ganha 100k, assim, pô. Conheço um cara aqui também, que eu não sei se ele é. Eu sei que ele é amigo de um cara que tá aqui, não sei se ele nasceu aqui. Mas eu sei que ele é dessas bandas aqui, entendeu? Já estudou por aqui e tal. E o cara ganha muitos dólares, mano, também. Coisa de 18k, pelo que tinham me falado e tal. Já troquei uma ideia com ele, claro, que não tive coragem de perguntar. Quem me falou foi um outro amigo dele, que é muito meu amigo. E aí, mas a gente trocou uma ideia, falou que eu tava querendo trabalhar pra fora e tal. Ele me falou de currículo. Mas assim, acontece, entendeu? 100k de salário que converte, entendeu? Então, assim, os 20k que você ganha no Brasil, ganharia no Brasil, 20k lá fora em dólar, entendeu? Vira os 100 mil aqui, por isso que o teto é tão alto. E é isso, cara. Pra mim, esse é o resumão. Beleza? Eu vou passar aqui devagarzinho pra vocês verem. Mas é isso, cara. Tenta tirar um print aí. Mas esse é o caminho. Fechou? Essa é a arvorezinha. E boa, pai. Valeu, tamo junto. Se conecta comigo no LinkedIn. O link tá aqui abaixo, certo? Na descrição pra você se conectar. Fala que você veio do YouTube e tamo junto. Pra mim, esse é o tutorial de 2026. É que é o básico, entendeu? É um resumão. E é isso. Valeu, guys. Tamo junto. Tudo de bom e simbora.